Doutorando pela Humboldt-Universität zu Berlin, Alemanha. Assistente científico do professor Dr. Erich Hilgendorf na Universidade Würzburg, Alemanha. Mestre em Direito Penal pela UERJ e Master of Laws pela Universität Augsburg, Alemanha. Com prazer, passamos a palavra ao professor Orlandino Glaser para iniciar a palestra A Infiltração Online como medida de investigação no processo penal. Muito obrigado. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao desembargador André Andrade pelo convite que nos fez. Dizer que é um prazer enorme estar aqui falando no Rio de Janeiro pela primeira vez, desde que eu saí para continuar meus estudos na Alemanha. Só não é um dia tão feliz porque na última quarta-feira da semana passada eu recebi a triste notícia da morte do professor Dr. Marcelo Spolastre, que foi procurador de justiça dessa casa e também era um processualista penal no Brasil de importância, que também introduziu ideias do direito penal alemão no Brasil durante muito tempo e foi vítima de um AVC, nos deixou muito novo. E eu gostaria de homenageá-lo, então, hoje, dedicando a minha palestra a ele, que foi um dos incentivadores para que eu fosse à Alemanha estudar e também me apresentou hoje em dia para o meu atual professor Luiz Greco, na Alemanha. Então, foi, de fato, uma pessoa importante que também me parabenizou quando soube da palestra aqui na Emerge e disse que tentaria estar presente. Então, é uma lástima muito grande para mim não poder tê-lo aqui nessa plateia. Portanto, estou dedicando essa minha fala a ele hoje. Bom, quando Edward Snowden, que revelou um analista de sistemas americanos, que revelou o maior escândalo de espionagem da história mundial, colocando as agências americanas em problemas muito grandes. Quando Edward Snowden veio a público dizer ia falar sobre tudo e dedicar sua vida, talvez, à proteção da internet e dos meios de comunicação que nós utilizamos, ele justificou esse ato, talvez heróico, mas que na época podia ser visto até como uma loucura, da seguinte forma, e eu vou ler o que ele disse. Para muitos jovens, a internet é um meio para a autorrealização. Ela lhes permite descobrir quem são e quem querem ser. Mas isso só é possível se pudermos nos mover em seu espaço de forma anônima e confidencial, e cometer erros sem que eles fiquem eternamente vinculados a nós. A minha maior preocupação é que a minha geração seja a última a aproveitar essa liberdade. Bom, nessa oportunidade, com um método um pouco diferente do usado por Edward Snowden, eu gostaria de apresentar alguns problemas, ideias e soluções a respeito da espionagem estatal. A minha fonte de pesquisa é o debate científico travado na Alemanha. E essa limitação espacial se deve principalmente ao fato de que no Brasil o tema, se ainda não é de todo desconhecido, é pouquíssimo desenvolvido. E eu acho que a experiência e a ciência alemãs podem servir por isso para a gente tomar um impulso em direção à construção das nossas próprias soluções. Eu me esforcei, no entanto, para me concentrar naquilo que ambas as ordens jurídicas têm em comum, a brasileira e a alemã, e facilitar também a compreensão das particularidades do direito alemão. Sabendo que o meu esforço não será suficiente, eu vou aguardar ansioso pelas perguntas ao final. E, enfim, agora... Bom, já que o título da palestra talvez ainda seja desconhecido por muitos, eu vou primeiro dedicar algumas palavras a explicar do que se trata a infiltração online no processo, como método oculto de investigação no processo penal. Posteriormente, eu vou apresentar o desenvolvimento histórico dessa discussão na Alemanha, para que a gente entenda a infiltração como uma medida de intervenção. Eu vou dedicar algumas palavras, vou fazer um desvio temático para o direito constitucional, para explicar o que é uma intervenção em direitos fundamentais e qual é a dogmática dessa intervenção, para que a gente possa entender melhor depois por que as normas foram construídas dessa forma e por que o Tribunal Constitucional da Alemanha tomou a decisão que tomou. E acho que assim a gente consegue concretizar uma coisa que é muito abstrata.
Bom, em primeiro lugar, aquilo que eu traduzi talvez seja a primeira tradução do termo para o direito para o Brasil, para o português, que eu traduzi como infiltração online, na Alemanha é chamado de online Durchsuchung, e nos Estados Unidos de online search. Como a gente utiliza a internet todos os dias para tudo na nossa vida, não só para as nossas comunicações, mas também para as nossas pesquisas, para as nossas compras online, para marcar as palestras na Emerge, e para pesquisar as coisas também para palestra, a gente acaba deixando rastro disso tudo, e esses rastros ficam gravados nos nossos sistemas informáticos. Todos os nossos dispositivos, não só o computador, mas também os celulares, as nossas agendas eletrônicas e outros, todos os dispositivos informáticos. Como a gente se utiliza a internet para tudo, a internet também é utilizada, como todos nós sabemos, para a prática de crimes. E, portanto, há uma necessidade do Estado em acessar esses nossos sistemas informáticos para obter esses dados gravados e vinculados a esses sistemas informáticos. Para isso, o investigador nem sempre pode ir até a nossa casa, ou até a casa daquele traficante de drogas, ou daquele outro cara que está cometendo um outro tipo de crime, de pedofilia, por exemplo, bater a porta e pegar o computador. Porque quando ele faz isso, ou a prática de crime é cessada, ou, às vezes, ele não encontra nada também ali, porque a pessoa acaba sendo alertada, os outros comparsas acabam alertando, e ela se livra dos dispositivos informáticos. Então, é necessário que o investigador haja de forma oculta e remota. Ele não só faz de forma oculta, mas ele faz à distância. Então, ele vai acessar online, de forma online, por isso infiltração online, ele vai acessar remotamente o computador, os nossos dispositivos, sem que a gente saiba, por isso oculto. E, para que ele faça isso, ele vai ter que superar, muitas vezes, os mecanismos de proteção dos nossos sistemas informáticos, as nossas senhas, os nossos firewalls, e às vezes, também, algum outro dispositivo que a gente instala como um antivírus, alguma coisa, ele vai ter que superar esses mecanismos de proteção para que ele consiga atingir os dados armazenados nessas plataformas, nesses nossos sistemas informáticos. Como ele faz isso, e isso é uma coisa que não é necessariamente específica da infiltração online, mas de quase todas as medidas de investigação do processo penal, isso acaba sendo uma intervenção em direitos fundamentais nossos, porque eu estou usando meu dispositivo, eu tenho todo o direito de usar esse meu dispositivo de forma privada, de guardar os meus dados, de, às vezes, guardar fotos íntimas, ou, às vezes, de ter documentos privados do meu escritório de advocacia, ou então de alguma compra que eu estou fazendo de um apartamento, e tudo isso é um direito meu, uma garantia minha, para desenvolver minha vida, para poder atuar sem achar que a todo momento eu estou sendo observado. Como isso é uma intervenção em direitos fundamentais, isso precisa passar obrigatoriamente pela dogmática dos direitos fundamentais, pela verificação de todos os procedimentos para saber se isso está justificado ou não. E isso é o que a gente vai ver no final. Bom, eu acho que vocês não estão conseguindo ler direito, porque está em azul aqui, mas, enfim, a parte aqui é sobre o desenvolvimento histórico do tema no direito alemão. O que acontece? Basicamente, quando se começou a falar sobre essas medidas no direito penal alemão, muitos investigadores, ou às vezes juízes, promotores, entendiam o seguinte: como há dispositivos no Código de Processo Penal que autorizam a apreensão de objetos físicos, que autoriza o monitoramento de telecomunicações e a busca domiciliar, logo, por analogia, a gente pode autorizar também o acesso a sistemas informáticos e descobrir todos os dados que a gente precisa para a verificação dos delitos. Só que isso começou a ser discutido nos tribunais superiores em 2006 e veio uma decisão do Bundesgerichtshof, que é o Tribunal Superior de Justiça da Alemanha, de forma similar ao nosso STJ, que interpreta as leis federais. Eles entenderam que era impossível essa aplicação analógica, e basicamente porque é uma intervenção muito severa, e para uma intervenção, como a gente vai ver, há necessidade de muita verificação. Primeira coisa, há duas exigências sempre, são exigências gerais para qualquer intervenção em direitos fundamentais. A primeira é a reserva de lei. Um legislador tem que autorizar o juiz ou o investigador a exatamente tudo que ele pode fazer, porque uma coisa é a gente ter uma competência, uma coisa é o investigador ter competência para investigar crimes, o procurador ter competência para acusar, o juiz ter competência para julgar. Outra coisa é tudo que ele pode fazer
para atingir esses objetivos, essas finalidades. Então, uma coisa que se diferencia no direito constitucional alemão, uma coisa são as normas de competência, que distribuem competências dentro do Estado. Você faz isso, você faz aquilo. Você tem essa finalidade, você tem essa finalidade dentro do ordenamento estatal. E outra coisa são as faculdades que essas pessoas têm. Então, o Tribunal Superior da Alemanha entendeu que, por ser uma intervenção muito severa à autodeterminação informacional, isso seria necessário uma norma específica. E uma norma específica não só que autorizasse, mas que também atendesse todas as exigências constitucionais, as exigências de proporcionalidade que a gente vai ver depois. Bom, em primeiro lugar, o tribunal entendeu que o parágrafo 94 do Código de Processo Penal alemão, que autorizava a apreensão de objetos físicos, só autorizava a apreensão de objetos corpóreos, e os dados não são objetos corpóreos. E também essa medida não é oculta e ela não é vinculada a outras intervenções mais graves. Então, ela não pode autorizar uma intervenção tão severa nos meus dispositivos informáticos. A coleta abrangente de todas as informações dos dispositivos, não só das informações a respeito da comunicação, das nossas telecomunicações, também não autoriza uma aplicação analógica do parágrafo 100A, porque esse parágrafo só autoriza intervenções em telecomunicações. O parágrafo 102, que é da busca domiciliar, se baseia no princípio da publicidade. Quando um investigador vai à minha casa, eu sei que ele está na minha casa, eu posso me proteger disso, e os dispositivos constitucionais, os dispositivos processuais na Alemanha, ainda determinam que alguém tenha obrigatoriamente que acompanhar essas buscas, porque é baseado no princípio da publicidade. Se eu não estou na minha casa para me defender ou para acompanhar essa busca, eles têm que buscar testemunhas para fazer isso. O tribunal, então, entendeu que não era possível se basear nesses dispositivos. Bom, depois de um tempo, um Estado na Alemanha criou, na Lei de Proteção à Constituição do Estado da Renânia do Norte, Westfália, uma disposição legal para autorizar essas invasões, essas intervenções nos dispositivos informáticos. Na Alemanha, e eu coloquei aqui, vou falar rapidamente, na Alemanha, a Lei de Proteção à Constituição é uma lei que autoriza a atividade de inteligência, e lá se separa o princípio o imperativo de separação, Trennungsgebot, separa o direito processual, que tem um caráter repressivo, ele só atua depois que um crime for cometido para reprimir essa prática criminosa, do direito de polícia, que é um direito basicamente preventivo, que ele atua antes, quando há um perigo concreto para algum bem jurídico, ele atua antes, então, do direito processual, e o direito de inteligência, que é um direito de precaução, ele nem se baseia em elementos concretos. Aquele espião nem precisa saber do que ele nem precisa estar fazendo aquilo, porque ele tem elementos concretos ou base fática que o autorize a fazer, mas simplesmente porque ele tem algum receio, ele está seguindo algum caminho, tentando encontrar alguém. É um direito que, como ele atua em precaução, no âmbito da precaução, é uma intervenção ainda mais severa, porque eu não preciso nem fazer alguma coisa para que o Estado tenha o direito de intervir na minha esfera. Em 2008, o Tribunal Constitucional da Alemanha declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Só que o mais interessante é que, quando ele fez isso, ele acabou concebendo um novo direito fundamental. Direito fundamental à confiabilidade e integridade de sistemas informáticos. Em 2017, o legislador criou um dispositivo específico para autorizar essa medida com base nessa decisão do Tribunal Constitucional. Então, é importante a gente entender como se dá uma verificação de intervenções de direitos fundamentais para entender essa decisão do Tribunal Constitucional, que é uma decisão muito importante para a gente aqui também, porque toda a base dela é uma base ela está, na verdade, suportada por questões quase da filosofia, assim, o que é uma intervenção, o que acontece, qual é o direito fundamental que nos protege contra o Estado dessa intervenção específica. Então, é importante que a gente entenda essa dogmática, e por isso eu vou falar rapidamente. O slide tem alguns detalhes que eu vou ter que acabar passando por causa do tempo, mas eu apresentei da mesma forma para que a gente possa ter uma ideia, mais ou menos, da estrutura dogmática. No direito constitucional, há também uma dogmática própria para verificar essas intervenções do Estado. E isso é mais ou menos aquela dogmática que muitos aqui devem conhecer do direito penal. Alguém pratica um crime e esse crime tem que ser, e a gente tem que verificar se há um dispositivo que proíba esse crime, ou seja, um tipo penal, se há alguma coisa que autorize essa atuação, que seria a antijuridicidade aqui no nosso Código Penal. Na Alemanha e no direito penal brasileiro também, essas ideias também são verificadas dessa forma, nessa dogmática. Do que se trata um direito fundamental? Bom, são basicamente direitos do indivíduo,
Esses direitos são as condições, entendidos da forma clássica, são as condições de legitimidade para o próprio surgimento do Estado. Se a gente vai criar um Estado, vai assinar um contrato social, por exemplo, para entrar no Estado, a gente tem que estabelecer bases de proteção. O Estado vai poder atuar até aqui, a partir daqui ele não é legítimo aquilo que ele faz. Então, é um direito, na verdade, reconhecido e positivado pela Constituição, que é o primeiro diploma, e eles estabelecem os limites intransponíveis na relação entre o Estado e os indivíduos. Há discussões entre a aplicação dos direitos fundamentais entre indivíduos, mas isso a gente não precisa falar aqui porque a gente está no âmbito de processo penal. Então, basicamente, o que a gente precisa entender é que eles são direitos de defesa. O que significa isso? Um direito de defesa é aquele direito que eu tenho em relação ao Estado e a contraface dele é um dever de abstenção. Se eu tenho direito à vida, o direito de defesa significa que o Estado não pode me matar. Se eu tenho direito à privacidade, significa que o Estado não pode se infiltrar na minha vida privada, a não ser que ele esteja justificado. Por isso a gente vai ver como fazer isso. Bom, como os direitos fundamentais são a regra, aquilo que a gente estabelece que o Estado não pode fazer, quando ele quer intervir nesses direitos, quando ele quer reduzir esses meus direitos, ele tem que se justificar. Então, são intervenções, todas as intervenções são carentes de justificação. Bom, o artigo 5º da nossa Constituição Federal diz a mesma coisa, que ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tolerar que alguém faça alguma coisa, se algum policial vai entrar na minha casa com mandado de busca e apreensão, eu estou tolerando essa medida. É uma medida do Estado, é uma intervenção na minha esfera privada. Se eu vou fazer isso, eu só posso fazer isso em virtude de lei. Então, o que significa que o legislador tem que criar base legal para autorizar qualquer intervenção nos meus direitos fundamentais. Sem isso, não tem uma autorização de todos nós, ou da maioria do nosso Estado, para que ele possa fazer isso, ele está agindo sem base legal, ou seja, ele está abusando da autoridade dele. Bom, como o direito processual penal é basicamente um direito de intervenção em direitos fundamentais, na esfera dos direitos fundamentais, a gente precisa entender do que se trata isso. A dogmática dos direitos fundamentais se baseia basicamente, como eu disse, naquela divisão assim, de etapas, né, como a gente conhece da teoria dos delitos. Imagina uma flecha no alvo. A gente primeiro tem que definir qual é o âmbito de proteção, porque se eu tenho direito de liberdade geral, isso não me dá o direito de descer aqui e bater em alguém. É claro que isso não tá compreendido nesse meu direito, só que eu tenho que, primeiramente, concretizar esse âmbito. Depois, eu tenho que entender o que é uma intervenção, porque muitas vezes alguma coisa que o Estado faz acaba não sendo considerada uma intervenção, ou o que alguém faz em relação ao meu direito. Então, eu tenho que entender o conceito de intervenção, e, por fim, eu tenho que saber se essa intervenção, no âmbito de proteção, está justificada ou se o Estado está agindo de forma ilícita, ou ilegítima, né? Bom, o âmbito de proteção significa que o Estado está protegendo uma certa dimensão da minha vida. E ela limita o escopo dessa proteção, como eu já disse. Há direitos de um alcance claro. E eu vou pedir licença para ler. Por exemplo, há direitos de alcance claro e limitado, como o direito à liberdade de locomoção, que o Tribunal Constitucional na Alemanha e a doutrina entendem como a possibilidade da pessoa modificar o local em que se encontra. Essa é a definição do âmbito de proteção. A liberdade de religião e de pensamento, o âmbito de proteção é definido como a liberdade de construir, ter, expressar e atuar conforme uma crença ou uma convicção de mundo. Outros têm um alcance mais geral. Por exemplo, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que tem a seguinte redação: todos têm o direito ao livre desenvolvimento, do artigo 2 da Constituição Alemã. Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, desde que não se violem os direitos alheios à ordem constitucional ou à lei moral. É um direito extremamente amplo, e o tribunal tem que concretizar, basicamente, o âmbito de proteção disso por meio das decisões. Bom, como eu disse, direitos fundamentais não são absolutos. Muitas vezes a gente tem que... o Estado tem até o dever de intervir nesses direitos para que outros direitos e outros interesses constitucionais também não sejam violados. Então, quando há um conflito entre diversos interesses da coletividade ou de outros indivíduos, ou conflitos entre direitos fundamentais, o Estado tem que atuar. Um dos interesses pode ser, por exemplo, a capacidade de funcionamento da justiça penal, que é a investigação e punição de crimes para assegurar bens jurídicos essenciais. Em última instância, a gente está assegurando todos nós, é um valor constitucional, a segurança de todos nós. Há, no entanto, espaços de restrição que podem sofrer essas intervenções. O que significa isso? Que
há espaços do direito desse âmbito de proteção que podem sofrer intervenção e há espaços que não podem sofrer essa intervenção. Há espaços que nós chamamos de conteúdos essenciais do âmbito de proteção, que são espaços absolutos. Aquilo que é absoluto não pode sofrer intervenção. A gente vai chegar lá. O conceito moderno de intervenção é de toda ação estatal que torna o indivíduo total ou parcialmente impossível um comportamento ou o gozo de um bem jurídico que esteja no âmbito de proteção. Ou seja, qualquer, não vou usar a palavra infiltração porque é o termo técnico, né, mas qualquer restrição, vamos dizer, qualquer atuação do Estado nesse âmbito de proteção, nesse escopo do âmbito de proteção. Ou uma ação ou omissão estatal que reduz essa garantia do indivíduo. É um conceito, portanto, amplo, mas isso não é um problema, porque quanto maior é o conceito de restrição, significa que mais coisas são entendidas como restrição, e como toda restrição, toda intervenção precisa ser justificada, isso é bom para todos nós, porque sempre que o Estado estiver atuando na nossa esfera de liberdade, o Estado vai precisar estar atuando com base em uma justificação, ele vai ter que estar justificado. Eu produzi mais ou menos esse diagrama aqui, essas imagens, para tentar mostrar mais ou menos o que eu quero dizer. Aqui a gente tem o âmbito de regulação. Por exemplo, a liberdade geral de tudo. A gente pode querer bater em alguém, ou então, quando vai expressar a nossa opinião, a gente pode querer xingar alguém, por exemplo. Isso tudo está no âmbito de regulação. O conteúdo essencial, o âmbito de proteção, na verdade, concretiza esse âmbito de regulação e diz o que, na verdade, está protegido pelo direito fundamental. Aqui, a gente tem um espaço que eu coloquei propositadamente com uma linha absoluta e não com uma linha relativa, que é o conteúdo essencial, que é o espaço que o Estado não pode adentrar de forma alguma. E a gente vai chegar lá e vai ver que isso é muito importante para o Tribunal Constitucional alemão. Quando você tem dois direitos fundamentais, por exemplo, em choque, a gente tem que entender que, de alguma forma, eu tenho direito à minha honra e ninguém pode violar minha honra. Então, na verdade, eu tenho que compatibilizar esses dois direitos fundamentais até sempre o conteúdo essencial. O conteúdo essencial é um conteúdo absoluto, é uma proteção absoluta. Na Alemanha se entende, aqui no Brasil também, pelo que eu entendo, é também a posição majoritária de toda a doutrina constitucional, que a dignidade humana, mas na Alemanha isso está no próprio artigo, é intocável. Ou seja, a dignidade humana é o único dispositivo constitucional que não aceita justificações. Então, isso quer dizer que qualquer intervenção do Estado é já uma violação desse direito fundamental. Toda justificação, como eu disse no começo, tem que cumprir dois requisitos. Primeiro, tem que ter uma reserva de lei. O legislador tem que autorizar aquilo que os agentes estatais podem fazer, e depois ela tem que atender à proporcionalidade da medida também. Ontem mesmo um amigo estava me contando, por exemplo, uma história dizendo, olha, a namorada de um amigo deu uma copada na cara dele. E eu falei na mesma hora, pô, deve ter descoberto que ele foi traído, não sei. E ele falou, não, ele simplesmente estava fumando um cigarro, ela não gostou e jogou o copo na cara dele. Então, isso é realmente a ideia que o Estado tem, que o Tribunal Constitucional da Alemanha desenvolveu. A ideia de proporcionalidade. Na verdade, a gente, para descobrir um crime contra a honra, ele não vai acessar meu dispositivo informático e acessar tudo que eu tenho aqui nesse dispositivo, os meus contratos, as minhas fotos, tudo, para tentar descobrir um crime tão menor, assim, em relação à importância desse direito fundamental, dessa proteção. E é basicamente uma ideia muito importante. Toda reserva de lei e proporcionalidade são duas categorias autônomas. Isso quer dizer que a proporcionalidade em si não supera a ausência de reserva de lei. Toda intervenção tem que estar tanto amparada por lei quanto ser proporcional. Nessa dogmática é importante entender que há as limitações de direitos fundamentais, aquelas justificativas que autorizam uma intervenção, e há também os limites dessas limitações. Na verdade, o legislador, quando vai autorizar, ou o juiz, quando vai autorizar uma medida, ele também está submetido a determinados limites. Ele não pode tudo, ele pode até um tanto. Bom, os direitos fundamentais estão submetidos a limites que a Constituição dirige ao legislador, como eu disse. A reserva de lei está no nosso próprio artigo 5º, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado, por exemplo, não será submetido à intervenção criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, é um exemplo de um direito fundamental que comporta uma reserva de lei. Ele diz, você tem esse direito, salvo nas hipóteses em que o legislador autorize. Há reservas de lei que são qualificadas. Nesse dispositivo, por exemplo, o Constituinte diz, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações, salvo, no último caso,
né, ele está exigindo aqui uma subsidiariedade por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Isso significa que, se não for baseado, se a intervenção não tiver esse caráter, ela não pode estar justificada. Há direitos constitucionais, no entanto, que estão desprovidos dessa reserva de lei, né? Por exemplo, o artigo 5º diz: é livre manifestação do pensamento. É óbvio que isso aqui não pode ser interpretado como direito fundamental absoluto, porque senão fica difícil até a gente entender como que pode o legislador criminalizar um crime contra a honra. Só que, claro que se eles não estão submetidos a essa reserva de lei, eles estão exigindo, na verdade, uma proteção maior, né? E o Tribunal Constitucional alemão entende que, portanto, esses direitos fundamentais só podem ser objeto de intervenções quando elas são necessárias para a tutela de outros direitos constitucionais conflitantes ou outros bens jurídicos de hierarquia constitucional, além de estarem fundados em lei. Não está passando? Não. Foi. Se alguém passar lá direto? Bom, a reserva de lei exige que a intervenção seja de forma específica e determinada, autorizada por lei. Como eu já disse, há uma diferença entre norma autorizativa e norma de competência. Uma é aquela que distribui as competências dentro do Estado e a outra que autoriza as intervenções. E ela tem que ser específica e determinada. Isso significa que ela tem que estar, basicamente, a norma tem que conter termos naturalísticos, não simplesmente funcionais. Pode alguém passar lá? Eu posso ir. Bom, foi. Bom, no âmbito de análise desses limites formais e materiais, a gente tem a constitucionalidade formal, que basicamente é competência, forma e procedimento. Se quem está autorizando, o legislador está autorizando, ele tem competência para isso, por exemplo, qual o procedimento, mas isso não é um problema aqui para a gente. E a constitucionalidade material exige que sejam verificados outros pressupostos. Um deles, principal, é o conteúdo essencial. Nenhuma intervenção pode atingir esse conteúdo essencial. Proibições de normas vinculadas a casos concretos. A atividade de aplicação para um caso concreto é do juiz, não do legislador. O imperativo de menção, isso é importante também, o Tribunal Constitucional entende que toda norma autorizativa tem que dizer claramente que se está atuando nesse direito fundamental específico, que essa é a autorização ao agente. O princípio da determinação também tem que ser determinada. O princípio da proporcionalidade na forma de proibição de excesso, ninguém pode autorizar algo que não seja proporcional, que seja excessivamente gravoso. E dentro desse princípio da proporcionalidade, a gente tem esses requisitos: a finalidade constitucionalmente legítima, idoneidade do meio, se o meio é adequado para perseguir aquela finalidade, necessidade desse meio, se não existem outros meios à disposição que são menos gravosos, e adequação desse meio, numa relação entre meio e finalidade, se para atingir esse fim parece que esse meio é legítimo. Bom, da perspectiva do Tribunal Constitucional, ele criou esse novo direito fundamental, na verdade, concretizou esse novo direito fundamental, como a gente vai ver lá na frente, e criou certas exigências de proporcionalidade também. Da perspectiva do legislador, ele criou esse parágrafo em 2017 para autorizar as ações estatais, criou, dentro desse dispositivo, tem pressupostos para essa medida, que a gente vai ver também, e outras duas normas importantes que eu vou falar mais para frente. Bom, basicamente, o Tribunal Constitucional entendeu que o artigo 10 da Constituição alemã, que protege o sigilo das telecomunicações, não era suficiente para essa proteção. Por quê? Porque ele protege, na verdade, só telecomunicações. E essa proteção não é tão forte quanto deveria. Como o agente, quando aplica uma infiltração online, ele não vai atingir só minhas comunicações no meu computador, mas também outros dados. O tribunal precisaria, então, concretizar melhor esse âmbito de proteção de um outro direito fundamental. O artigo 13 também, que é a inviolabilidade do domicílio, também não seria suficiente para essa proteção, porque essa proteção, esse direito fundamental, tem um elemento espacial. Na verdade, eu estou protegendo a minha casa, o meu escritório, e não, na verdade, um espaço tão abstrato quanto os sistemas informáticos, né? Bom, então ele concretizou esse direito fundamental, a garantia da confiabilidade e integridade de sistemas informáticos. Eu mexo aqui. Tá bom, obrigado. Bom, e concretizou aqui o âmbito de aplicação. Na verdade, são protegidos esse direito fundamental protege todos os sistemas, né,
que solitariamente, em razão de conexões técnicas, possam conter dados pessoais do afetado em uma certa dimensão e variedade que permitam enxergar partes essenciais da forma de vida de uma pessoa. Então, não só, por exemplo, se eu instalar um dispositivo informático aqui de alarme na minha casa, isso não estaria enquadrado, não seria uma intervenção a esse sistema, a esse dispositivo, porque, na verdade, esse alarme na minha casa não contém informações que possam levar o investigador ou o juiz a criar um certo perfil da minha pessoa, né? Ele pode saber tudo quando ele invade meu computador, ele sabe tudo que eu comprei esse mês, ele sabe todos os lugares onde eu fui, ele sabe todas as pessoas com quem eu tive alguma relação, ele tem acesso a todas as fotos que eu tirei nesse mês. Então, de fato, esses dispositivos precisam de uma proteção maior. Esse seria o âmbito de aplicação. E o conteúdo da garantia seria uma proteção, em primeiro lugar, do interesse do usuário nessa proteção, a essa privacidade deles, que os dados e os processos que os dados e as informações processadas e armazenadas nos dispositivos continuem privadas, né, porque pertencem a ele, mas também a integridade do sistema informático. Se eu tenho um computador, eu também posso esperar que o Estado me proteja de modo que alguém não possa instalar, por exemplo, um malware no meu computador e permitir que outras pessoas, por exemplo, possam se utilizar dessa brecha no meu sistema para invadir o meu computador. Então, ele não só protege essa integridade do meu sistema, mas também protege a confiabilidade que eu tenho que ter no sistema. Para desenvolver minha personalidade, eu preciso ter a garantia de que eu vou usar esse meu computador e ninguém vai poder entrar nesse meu computador. Então, são duas proteções, são duas garantias. Bom, em relação ao juízo de proporcionalidade, como ele concretizou esse direito fundamental a partir do direito geral de personalidade, que é o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, desde que não se violem os direitos alheios, a ordem constitucional ou a lei moral, esse direito fundamental, claro, permite intervenções. Para essas intervenções, você precisa de uma norma autorizativa, como eu disse, que é um imperativo de clareza e determinação. E foi por isso que o Tribunal Constitucional entendeu que aquela norma do Estado da Renânia não era constitucional, porque, na verdade, o legislador não autorizava expressamente a intervenção a esse direito fundamental. E, para tanto, o tribunal também estabeleceu essas exigências. Primeiro, que para infiltração online, eu preciso, a proteção, né, a proporcionalidade exige que essa intervenção só seja feita para a proteção a proteção de bens jurídicos extremamente importantes. E o Tribunal Constitucional concretizou esses extremamente importantes. Pela primeira vez ele usou esse termo, antes ele usava um outro um pouco menor, dizendo que seriam, na verdade, o corpo, a vida, a liberdade e outros bens importantes. Então, a infiltração online não pode ser autorizada para a persecução de um delito, vamos dizer, contra a honra, por exemplo. Tem que ser, por exemplo, um homicídio, ou então um sequestro, ou algo do tipo, né? Base em elementos fáticos, a norma precisa autorizar que essa infiltração seja feita só quando se possa, na verdade, basear em elementos concretos da prática daquele crime. Uma probabilidade suficiente da ocorrência de perigos, mas aqui ele está falando do direito de polícia, que é um direito de prevenção. E uma autorização do juiz, ou seja, essa norma tem que expressamente exigir uma autorização do juiz. Isso é importante na Alemanha. Aqui no Brasil, claro, um juiz vai ter que autorizar essa intervenção, mas na Alemanha o Ministério Público pode fazer isso se ele estiver numa situação de emergência. Ele está na casa do cara e acabou de perceber, do investigado, e acabou de perceber que ele tem um computador e alguém pode correr, pegar esse computador e sumir. Naquele momento ele pode autorizar, mas ele tem que correr depois de um juízo e pedir para o juízo ratificar essa decisão dele. Bom, as precauções legais aqui mais importantes são aquelas que o legislador, que o Tribunal Constitucional entendeu que o legislador teria que fazer para proteger o núcleo da esfera privada. O núcleo da esfera privada, na verdade, é o conteúdo essencial do direito à privacidade, aquilo que a gente falou, aquele espaço absoluto que não comporta intervenções. Essa ideia do núcleo da esfera privada vem da teoria das esferas de Hubman. Bom, enfim, eu queria apresentar uma definição, mas eu não estou achando. A verdade é o seguinte, esse núcleo da esfera privada vem de da teoria de Hubman, que ele desenvolveu, um jurista alemão que desenvolveu essa teoria para o direito civil, mas basicamente diz o seguinte: todo homem tem duas esferas. Na vida, ele tem a esfera civil dele, que é aquela atuação que ele tem
em relação, a partir do momento que ele é parte do Estado e parte da vida civil, e ele tem a esfera dele como humano, que é uma esfera, na verdade, absoluta, que não pode ser atingida. Dentro dessa esfera mesmo, ele tem também uma outra, dentro dessa esfera social dele, civil, você ainda tem, na verdade, uma proteção de 3 níveis. Tem um núcleo que é da nossa vida social. Aquilo, por exemplo, se eu estou aqui na Emerge, essa informação é pública. Então, na verdade, essa intervenção, o Estado pode intervir, pode para alcançar esse tipo de informação, só que ele pode fazer isso com base em pressupostos muito menores. Tem o meu âmbito privado, que são, na verdade, as minhas fotos, a minha casa, outras coisas que são, na verdade, que a proteção, na verdade, muito maior, e o Estado, para intervir, tem que estar baseado em pressupostos muito maiores também para essa intervenção. E tem um núcleo, na verdade, que é da minha vida extremamente pessoal, que é o que se chama de núcleo da esfera privada, que é, na verdade, aquela informação que não é de interesse de ninguém, na verdade, com quem eu estou namorando, o que eu estou fazendo, se eu tirei alguma foto, por exemplo, que não tem nada a ver com delito, ou se eu tirei uma foto específica em algum lugar, isso não é da vida, não é de interesse de ninguém, na verdade, isso não pode, ou uma conversa que eu tenha com a minha mãe, por exemplo, se eu ligar para ela por telefone, e o Estado não tem que intervir. Na verdade, a gente vai ver que ele exige isso, e o legislador depois acaba criando essas cautelas na lei para proteger, por exemplo, uma intervenção nessa esfera. Bom, da perspectiva do legislador, ele criou esse artigo 100B do Código de Processo Penal para atender a essas exigências do Tribunal Constitucional e possibilitar a infiltração online. A gente vai ver também os pressupostos à medida e outras 2 normas importantes. Bom, eu tomei a liberdade de traduzir esse dispositivo só para dar uma ideia, mais ou menos, se alguém que tiver interesse de ler, para ver mais ou menos como o legislador na Alemanha leva a sério essas exigências do Tribunal Constitucional. Ele tentou expressar dentro dessa norma tudo aquilo que o Tribunal exigiu dele, para possibilitar. Porque, claro, se ele criar essa norma, o Tribunal Constitucional vai dizer que essa norma é inconstitucional, né? Porque ele já estabeleceu todas as bases para essa infiltração e o legislador tem que se atentar a isso. Basicamente, ele afirma que sem o conhecimento do afetado, ou seja, ele está autorizando o agente, o policial ou o juiz a autorizar essa medida sem o conhecimento do afetado, de forma oculta, e por isso eu chamei de medida oculta de investigação no processo penal. Com meios técnicos, intervir em seu sistema informático. Muitas vezes essa intervenção vai precisar ser feita, por exemplo, instalando um cavalo de Troia, que é o que a gente chama, na linguagem, no jargão técnico. Um cavalo de Troia, por exemplo, em inglês, Trojan Horse, né? que o legislador, o policial vai ter que instalar esse dispositivo. Muitas vezes ele tem que contar até com a minha participação ativa, sem que eu saiba disso. Eu vou baixar ali um e-mail, por exemplo, que ele me mandar com uma propaganda, e quando eu fizer um download de algum arquivo, eu vou acabar instalando esse dispositivo no meu computador, e isso vai dar a ele uma brecha no sistema para ele atingir meu computador, para atingir meu sistema informático. Então, na verdade, ele está me fazendo colaborar sem que eu queira, né? E isso está autorizado pela norma, porque se não tivesse autorizado, ele também não poderia fazer. Bom, ele diz que tem que ser uma suspeita baseada em fatos concretos, que o delito seja especialmente grave. Então ele usa, na verdade, extremamente também, ele usa aqui delitos extremamente graves, na verdade eu coloquei aqui especialmente, lá extremamente, mas as 2 traduções são possíveis. Aqui também ele tem uma exigência de subsidiariedade, que ele diz que de outro modo essa investigação seja considerada mais difícil ou infrutífera. Então, o juiz e o agente têm que, na verdade, justificar essa intervenção, essa infiltração online, dizendo que ela não pode ser, eles não conseguem obter essas informações que eles precisam de outra forma, porque se tiver uma outra forma, ele não vai estar autorizado a fazer isso. Aqui, eu acho muito importante trazer isso para o Brasil, por isso eu fiz questão de traduzir esse dispositivo, para mostrar o que é considerado extremamente grave para isso. O que o legislador entendeu que atenderia às exigências de proporcionalidade para uma intervenção tão grave, tão severa na esfera do indivíduo. São delitos de alta traição e de perigo, por exemplo, o Estado Democrático de Direito, constituição de organizações criminosas e terroristas, delitos contra a liberdade pessoal, tráfico de pessoas, prostituição compulsória, escravidão, delitos de receptação, casos especialmente graves de lavagem de dinheiro. Então não basta ser simplesmente uma corrupção, de lavagem de dinheiro, de corrupção também aqui, casos especialmente graves de corrupção, de lavagem. Então não basta ser uma corrupção pouca, porque o Estado pode até ter interesse em investigar qualquer tipo de corrupção, mas não atingindo uma esfera de proteção
tão importante, com tanta proteção pelo direito fundamental. Bom, aqui tem outros dispositivos de outras normas que não são do Código Penal. Aqui ele diz que essa medida só pode ser dirigida, por exemplo, contra o investigado. Então, na verdade, se ele está me investigando, ele não pode atingir os dispositivos informáticos da minha esposa, da minha mulher, da minha filha, da minha mãe, por exemplo. Essa medida só pode se dirigir contra o investigado, mas essa intervenção só é permitida, ele criou aqui uma exceção, caso se possa assumir que eu esteja utilizando, na verdade, um dispositivo de outra pessoa, mas para isso ele também vai ter que demonstrar essa necessidade, esse fato, né? A medida também pode ser executada caso outras pessoas sejam afetadas. Isso aqui é importante ele ter colocado, dizendo o seguinte: olha, ele vai me investigar, quando ele atingir os meus dispositivos, ele vai acabar, como eu uso o computador em casa, junto com a minha mulher ou com o meu filho, ele vai acabar atingindo também a esfera de privacidade dessas pessoas. Então, é claro que é importante ele autorizar isso, porque é essencial nesse caso. Quase todas as medidas exigem acabam trazendo essa necessidade. Bom, aqui ele cria, na verdade, uma proteção de que essas medidas aqui têm que ser indispensáveis para o levantamento dos dados, e ele tem que assegurar tecnicamente essa proteção. Na verdade, aquele investigador que está praticando essa medida, ele tem que tomar todas as cautelas possíveis para que, primeiro, ele não atinja o âmbito de proteção da minha vida privada, da minha esfera, do núcleo da minha esfera privada, ou seja, se ele sabe que naquele momento eu vou trocar uma informação que não diz respeito à investigação e que é totalmente do âmbito de esfera, da minha esfera privada, que não pode sofrer intervenção, ele tem que desligar ele tem que acabar com aquela medida naquele momento. E também proteger os dados copiados, por exemplo, se ele baixou esses meus dados e gravou em algum lugar, ele tem que proteger tanto contra outra pessoa que trabalha no setor dele para não entrar na sala onde ele trabalha, entrar e vasculhar meus dados, como também contra um hacker, por exemplo, que possa invadir o computador dele e acessar os meus dados. Isso é muito importante de perceber que, na verdade, uma autorização dessas para o investigador cria também uma responsabilidade para ele. Na Alemanha se entende até que isso aqui seria, na verdade, um fundamento para o dever de garante. Já que o investigado está acessando tudo meu, então ele vai ter que me proteger contra uma agressão externa. Bom, ele também cria aqui uma necessidade de registro de todos os dados, ou seja, todo mundo que entrou no meu computador tem que estar lá no nome dessa pessoa registrado, tem que estar o momento em que ele fez isso, como ele fez isso, de forma como que eu possa saber depois e tomar as providências que me couberem. Bom, a gente já falou sobre isso tudo. Isso aqui é o dispositivo que protege o núcleo da esfera privada. Se ele atinge o meu núcleo da esfera privada, esses dados, essas informações não podem ser valoradas no processo, né? E o registro dessas informações tem que ser imediatamente eliminado. Aqui ele faz uma proteção específica em relação às pessoas que são recusadas a testemunhar, né? Se eu vou conversar com o meu médico, por exemplo, ou com o meu advogado, essa pessoa não tem o dever de prestar testemunho, logo, essas informações que eu troco com ela também não podem ser utilizadas. Ele cria também uma disposição para proteger esse núcleo. E depois o dever de eliminação. E com isso chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todo mundo. Espero que tenha sido de alguma forma interessante. E, como eu disse, também dedico essa minha palestra ao professor Dr. Marcelo Spolastri. Muito obrigado.